Olá, olá, muito boa noite a todos e a todas. Chegamos aqui, né, na nossa quinta prosa. Durante todo esse mês de maio, eu fiz alguns encontros para falar sobre temas relevantes, temas agradáveis. Iniciamos a nossa temporada falando sobre educação em tempos de pandemia, com um professor de Cabrobó, meu amigo Feijó, professor Feijó, professor de geografia. É, Excelente prosa com ele. Depois, com meu amigo Renato Caribé, falamos sobre audiência de custódia no estado de Pernambuco, né? Ele que, assim como eu, é defensor público, tema de imensa relevância para quem atua e para quem faz concurso também. Depois falamos sobre trajetória com a Tami, ela que é defensora na Bahia, contou um pouco da trajetória dela para se tornar defensora pública e depois dos desafios da profissão. Por último, falei com o meu amigo do pessoal dos Samaritanos, o Rafael, ele que é o presidente da ONG e idealizador, né, que atua ajudando pessoas em situação de rua. E agora, por último, e não menos importante, talvez que o tema seja mais agradável a mim para falar. É um amor que eu tenho muito grande e sei também que é o amor dessas pessoas que vão entrar daqui a pouco, que é literatura, leitura como um todo, né? Eu sou absolutamente apaixonado por literatura, por leitura, e eu acho que isso molda caráter, né? Eu acho que isso me tornou uma pessoa melhor. E falando sobre isso, a gente acaba incentivando, né, as pessoas a lerem mais, claro, quem gosta, né, assim, a buscar mais o hábito da leitura. Mas chega de conversa, deixa eu convidar aqui a minha primeira convidada, minha amiga Juliana, ela que criou um Instagram só para falar sobre isso. Vê aí se ou não. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo ela entrar. Cadê Juliana? Ju que não deve. Disse que não estava nervosa antes de entrar. Será que ela aceitou? Olha aí! Oi, Jul... tentando aqui ajeitar aqui no celular. Juliana Madeira, a mulher por trás do Vou Ler Todo Dia. Tá ouvindo a gente, Ju? Tô, vocês estão me ouvindo? Tô, perfeitamente. Boa noite. Ju, antes de chamar nosso segundo convidado, eu queria que tu se apresentasse aí, falasse quem é Juliana Madeira, a mulher por trás desse Instagram maravilhoso e que me incentiva assim, a ler livros que talvez eu não fosse ler, talvez nesse momento, né? Já fui devidamente influenciado pelo seu Instagram várias e várias vezes. Conta aí, quem é a Juliana? Em 30 segundos, ou mais um pouquinho. Que pergunta difícil. Mais uma vez, dando boa noite para todo mundo e que está chegando. Eu queria agradecer esse convite, viu, Pedro? Para mim, vai ser muito gostoso de falar, né? Falar sobre livros, mas também é um desafio, porque eu estou aqui um pouco tímida, tá? Então, já peço desculpas por qualquer atropelo da minha parte. Bom, eu não sei dizer o que é a Juliana, o que sou eu, né? Uma pergunta muito complexa, mas assim, eu não consigo ver a Juliana sem a companhia dos livros. Eu não consigo, né? A leitura, ela sempre esteve presente comigo, não foi uma história linear, né? Eu tive momentos em que não li nada, e com a retomada desse hábito que eu tive nos últimos anos, eu acho que estou me tornando uma pessoa melhor. E esse é o objetivo. Show de bola, Ju. Deixa eu chamar nosso segundo convidado. Engraçado, ó, tô aqui com uma madrinha e um padrinho de casamento meu. Olha, eles não me pagaram nada, tá, pessoal, para que eu fizesse esse convite. Totalmente por acaso. Vamos chamar meu grande amigo Jona Elvis.
Ele talvez seja das pessoas que mais tenha me presenteado com livros. Não, meu pai me presenteou um pouco mais com livros de gibis quando eu era criança, talvez por isso eu tenha esse hábito. Olha aí, Jonas! Eu queria começar dizendo que ele tá mentindo, viu? Eu recebi R$ 100 para participar dessa. Boa noite a Fala, todos. Jonas, tudo bem? Jonas está na fazenda aí, né, Jonas? No Tô na interior do fazenda. Maranhão, em Lago da Pedra. A lua tá nascendo lindíssima hoje ali, tá uma beleza, friozinho. Jonas, para a gente iniciar, fala aí quem é um pouco de Jona Elvis em 30 segundos. Se apresentar para quem ainda não te conhece. Jona Elvis, cara, eu acho que a minha maior qualidade aqui nesse contexto é ser amigo do Pedro, né? Acho que foi o que me trouxe aqui agora. Cara, eu sou alguém que está sempre buscando uma forma mais bonita de ver a vida. Eu acho que a literatura ela me leva muito para esse campo da estética. O escritor ele traduz aquilo que cerca ele e ele traduz isso de uma maneira que passa pelos seus filtros de percepção, pela sua história, pela sua sensibilidade e transforma aquilo em algo apreciável, que tem um valor estético, um valor de beleza e que, além disso, tem um valor semântico mesmo de significado. Tem leituras que mudam a gente. Nós três aqui, eu acho que já tivemos essa experiência de um livro ficar na gente e depois dali ser outra pessoa. Isso é o mais legal, né, cara? Para quem não conhece o Jonas também é um poeta e compositor, né? Mas isso é algo para uma outra prosa. Pessoal, agora que estamos todos aqui, vamos começar. Eu queria, assim, eu estava elaborando aqui as perguntas, e a Ju, que, coitado, eu não mandei o roteiro para ela, que é tudo na espontaneidade. Eu estava elaborando aqui algumas perguntas e eu, por tabela, tentando recordar, de fato, como havia iniciado o meu gosto pela leitura. Queria saber, começando pela Ju, qual foi o primeiro momento, assim, será que a gente nasce com esse gosto já pela leitura ou vai se desenvolvendo, ou há uma predisposição? Qual a tua primeira lembrança com um livro, assim, gostando, sentando e querendo ler? Pedro, como eu disse, a minha história, ela... Desde pequena, eu assim que eu aprendi a ler, né? A descoberta das letras, das palavras, eu comecei a ver placa e eu fui descobrir que ali funcionava uma farmácia, que ali funcionava o supermercado, e ali o nome do supermercado era o supermercado, sei lá, do João, do Zé. E aquilo ali foi, assim, mágico, que um outro mundo, né? Quando a gente é criança, um outro mundo começa a surgir. E, assim, Aconteceu comigo. E assim, as primeiras lembranças vem também vem da minha casa, né, com o meu pai. O meu pai sempre foi um leitor. Não que ele, assim, me obrigasse a ler, você tem que ler. Mas eu via lendo e ele me contava, olha, esse livro fala sobre isso. E aí eu ficava sempre curiosa e sempre via ele lendo, né, e a experiência. Mas também eu me recordo muito do colégio, da escola, as professoras, tanto desde do comecinho, do primário até o ensino médio. Então, assim, as primeiras leituras que eu lembro eram muito, assim, de paradidático, né, de livrinhos. Eu lembro de um livro que eu adorava quando era criança, o nome do livro ainda hoje eu lembro, Ventinho Gostoso e a Gotinha do Orvalho. Era um livro assim, de alfabetização. Então eu lia muito gibi da Turma da Mônica, adorava. Eu acho que era sensacional na nossa época, era um grande estímulo, né? Tanto tinha um lado visual, né, com histórias em quadrinhos, quanto também da história, que sempre tinha mil coisas, o Cebolinha lá com a Mônica tentando. Então eu sempre gostei essa foi a minha primeira experiência, as primeiras experiências, né? Ju, Pode vai. falar. Não, pode terminar, fica à vontade. Então, assim, então, na infância foi isso, né? Eu não me lembro assim, mãe, pai, eu quero tal livro. Não. Sei. E aí, na adolescência, né?
sempre li todos os paradidáticos. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu ficava calada no colégio porque eu gostava daquele livro chato que o professor falava e os meus colegas liam o resumo e tiravam nota 10. E assim, o livro tirava 8, sei lá, 9. E eles não, eles liam o resumo. Aí, na hora da prova, arrasavam. E eles disseram assim, ai, que livro chato. E eu, é muito chato. Meu Deus, Machado de Assis. Ave, quase durmo. E era mentira, total mentira. Eu quero falar sobre isso também. Engraçado, falou do gibi, eu achei que fosse só comigo. O meu pai, ele tinha um amigo que vendia, tinha uma banquinha de revista, e ele trazia para mim, assim, não era um ou dois ou três, era de 15, 20. E eu não sei quando eu comecei, de fato, a gostar, né, de leitura. Mas aquilo, para mim, quando ele chegava com aquele fardo, era um fardo, assim, mais ou menos. Eu não sei o que o dono da banca de jornal fazia. Ele falava, não, meu filho, isso aí não vai mais. Ele dava mesmo, meu pai, segundo meu pai. E aquilo era assim, eu ficava, meu olho brilhava quando ele chegava, daqueles gibizinhos da Mônica, e é de uma riqueza tão grande, né? Por mais que seja, para uma criança, nossa senhora, é um universo. Mas, Jonas, e aí, contigo, cara? Foi com gibi também? Foi nos paradidáticos? No meu caso, tudo que me obrigam a ler, eu sim, tento fugir. Como foi teu primeiro contato? Cara, assim, eu iniciei a prosa, né, falando sobre o gosto estético. E eu lembro da minha primeira experiência escolhendo um livro. Eu estava no ensino fundamental, menor, eu estudava em escola pública, e naquele ano eles remeteram uma leva de livros para as escolas para distribuir mesmo, entendeu? E aí tinha vários lá e você escolhia. E eu lembro que eu escolhi pela letra, que eu achei esse aqui com a letra mais bonita. E era Os Miseráveis, uma versão, obviamente, não era Os Miseráveis, aquele calhamaço. Infantil, né? Era uma versão adaptada do Valcir Carrasco. Foi a primeira, o primeiro contato com um objeto, livro, que realmente chegou e ficou. Com a leitura, eu fui o mais clássico de todos. Meu primeiro livro foi o Harry Potter. Eu não tenho uma família de leitores, né? Agora que está começando isso, Eu também não. Me veem muito lendo, então isso acaba influenciando. Então eu não tive essa influência vertical dos antecedentes, dos ascendentes para mim. Então, tipo, a primeira coisa que eu li mesmo foi já na adolescência, o Harry Potter, e aí eu quis ler logo tudo. E demorou muito até que eu entrasse em contato com literatura mais aprofundada, né? Mais reconhecida. Mais aprofundada e tal. Eu acredito que eu devo ter lido primeiro com uns 10 anos, o Harry Potter. E aí só com uns 16, 17 anos que eu cheguei pro meu primeiro livro que eu li e disse, cara, agora eu li algo massa. Então foi isso. Engraçado falar disso, porque para mim Harry Potter é uma das... Você falou, agora eu li algo massa. É um dos livros assim mais explosivos, mais assim empolgantes e reveladores para mim. Eu acho que a Ju também, né, Ju? Tá aí. Engraçado. Harry Potter é uma coisa... assim, é uma coisa inexplicável. Eu descobri Harry Potter por acaso. Eu estudava no Notre Dame na época e eu nunca gostei de muita gritaria ou barulho, né? E muitas vezes no recreio eu não queria conversar com ninguém, assim. Eu sempre tive alguns amigos, né? Muitos amigos. Mas eu tinha dias que, bicho, eu queria ficar em silêncio e ler no recreio. E aí eu fui lá para a biblioteca um dia, olhei lá a estante lotada de livros. Eu sempre gostei de biblioteca porque é um lugar silencioso, né? E aí, esse aqui de um bruxo, legal. Puf, peguei e terminei o primeiro livro. 6 meses depois saiu o filme. E aí foi, né, um universo novo a ser descoberto. Então, não gosto que falem mal de Harry Potter, viu, João? Não, brincadeira. Não tô falando mal, eu tenho uma admiração excelente. Eu tenho uma admiração mas foi quem abriu a porta para mim. Era Comentário. viciado naquilo. Mas ó, a Ju falou algo também interessante, porque quando a gente é muito novo, né, e você
é daqueles que gosta de sentar para ler, sobretudo os paradidáticos, você fica muito mal visto, né? E você muitas vezes tem que dizer, não gosto muito de ler e tudo mais. Por outro lado, há também um fator que muitas vezes quem gosta de ler acaba discriminando, entre aspas, quem gosta dos filmes ou de série, né? Fala, pô, tá aí passando o dia inteiro assistindo série, que é isso, muito melhor o livro e tudo mais. O livro é melhor que a série. E eu acho que é algo que tem que ser assim, escrachado mesmo, ou superado, né? Não tem nada a ver, né? E aí você fica, mas é muito raso. Mas não, nada a ver. Vocês já passaram, Ju já disse que passou um pouco, né? Por esse preconceito de ser a leitorinha da sala e ter que, não, eu também faço coisa errada aqui e tal. Teve essa fase, Ju? Assim, só esse bullying, né? Esse bullyingzinho, né? Que coisa pequena mesmo. Mas às vezes as pessoas, elas falam assim, é CDF, é intelectual, e eu nada disso. Exato, exatamente. Daquela pessoa que ficava de recuperação quase todo ano, entendeu? Eu não gostava de matemática, de física e química, mas eu amava literatura. Eu adorava história. E isso não tem nada a ver, né? E, assim, o entendimento que o livro dá, às vezes, é até maior, né? Uhum. Filme do que uma série. Às vezes, o livro tem mais, né, besteira, que eu digo assim, mais coisas engraçadas do que um próprio filme. E exato. Não tem nada a ver. A vantagem que eu acho do livro é que o poder de imaginação e não sei se eu estou me antecipando, né? Mas é um momento que é seu, ao mesmo tempo é uma coisa introspectiva. E aí, posso lhe dizer que lhe prende até mais do que um filme, do que uma série. Você está na cabeça, né, dos personagens, você sabe o que eles pensam quando o livro se propõe a isso. Jonas, sim, passou por bullying na infância, por gostar de leitura, não? Rapaz, assim, eu sempre fui queridinho de professor, né? Eu sempre fui muito comportado em aula, eu nunca dei trabalho, eu sempre passava direto e tal. E desde que eu me entendo por gente, eu gostava de ser um bom aluno na aula. E eu tive sorte que eu tinha muita capacidade de absorção na aula. Eu nunca fui de estudar em casa. Na aula eu prestava atenção, não gostava de ficar conversando, já aprendia tudo. Então, em casa, eu tinha muito tempo livre. E, inclusive, foi assim que começou mais eu procurar outras leituras e tal, se interessar pelos paradidáticos, que hoje, mais velhos, nós sabemos, eram boas indicações. Naquele momento, a gente achava chato e tal, mas, nossa, eu lembro que na minha época saiu o G. Rego de Carvalho, que é um escritor fantástico aqui, aí do Piauí. Li dele Somos Todos Inocentes, um livro finíssimo, muito legal. Então, respondendo a pergunta, sim, sofria, era o CDF, o queridinho professor, babado e tal. Só que como eu sempre lidei com isso, tipo, nunca foi um problema para mim, ou eu me senti pressionado a não ser assim e tal. Eu realmente não ligava para isso, mas tinha. É impossível não escapar, porque o adolescente ele quer o prazer imediato. Então, tipo, quando você vê outro ali que está explorando um tipo de mídia, que o prazer que ela proporciona é pingado, é página por página, é ao longo de muito tempo, o adolescente ele não entende, ele acha que aquilo ali é só para o cara se amostrar, só para dizer que é culto, é só para fazer média com o professor. Aí a gente evolui, né? E das primeiras vezes que eu senti isso muito cedo, exatamente com os livros do Harry Potter. Para mim era uma decepção. Eu saía do cinema assim, revoltado com aqueles filmes. Segundo, terceiro filme, eu ficava, não, meu Deus, o que eles estão fazendo? E eu criança, assim, adolescente, né? Muito jovem ainda, 13, 14, 12 anos. E as pessoas olhavam pra mim, tu tá ficando louco, rapaz, tu quer se aparecer. O bicho, não, estragaram o filme. E é bem legal, isso eu tenho outros exemplos, acho que a gente pode citar aqui. Eu queria até que vocês citassem também, até para que eu conheça, alguns exemplos em que o filme estraga o livro. Eu anotei 2, além de Harry Potter, né?
o Hobbit, a trilogia do Hobbit é uma coisa assim que, meu Deus, o que fizeram ali. Hobbit, E mas eu achei o filme não, muito. Eu li o Senhor dos Anéis, né? Toda a trilogia. E perfeito, né? posso dizer que eu acho os filmes maravilhosos, maravilhosos. E uma coisa que eu acho interessante, Pedro, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Por exemplo, Harry Potter. Eu só comecei a ler Harry Potter porque eu vi o primeiro filme, da Pedra Filosofal, né? Uhum. E aí eu, meu Deus, eu quero conhecer essa história, vão lançar todos os anos um filme, eu quero ver. Então, assim, foi assim, Senhor dos Anéis foi da mesma maneira. Eu vi o primeiro filme, gostei muito, e aí eu nunca me esqueço que o meu avô, ele fazia assinatura de um jornal, não lembro qual, que ele conseguiu ele teve, como é que se diz? Deram pra ele, né, a assinatura, os 3 livros. E aí ele virou, não, vou presentear a Juliana. E aí ele me deu, e eu li todos os livros. E eu acho os filmes fantásticos, fantásticos. É verdade. Saí decepcionados, mas realmente o Hobbit... O Hobbit pecou um pouco. E o terceiro exemplo que eu ia dar é O Conde de Monte Cristo, que para mim é um livro espetacular e também não tinha como, né, fazer um filme num livro de mais de 1000 páginas. Eu ainda não vi. Eu lembro que eu vi o filme, mas há muito tempo eu esqueci. Ainda bem. Ainda bem. É até uma leitura que eu recomendo a quem não leu. Assim, vou ler. É muito bom. Jonas, a tua decepção com relação a filmes? Você se sente dentro Verdade. daquela época, você quer visitar as cidades, ele descreve os castelos, é tipo assim, você Perfeito, as prisões. tem muita vontade de consumir mais daquilo, de conhecer Verdade. a história do Napoleão, da Revolução, é muito legal, foi um dos livros assim, que mais me marcou. Que tem muito, né, o livro. Cortou um pouco, Ju, repete. Oi, tá escutando agora? Tô. Dizem que prende muito o Conde. Sim. Você não quer parar de ler. Eu não sei se é com esse livro, mas assim, tem livros que são clássicos pra gente hoje. Oi, estão me ouvindo? Tô. São livros que são clássicos pra gente hoje, e na época era como se fosse assim, aqueles livros que ficam na vitrine do aeroporto, nas lojas do aeroporto, aqueles livros assim, que a gente não deve prestar. E na época, eles eram de quê? De fácil acesso, né? Então era como se fosse... Ai, meu Deus, diz aí eu tô até com medo de falar. Diz aí algum livro, assim, que... best-seller, meio duvidoso. Pois alguns clássicos, eles eram assim, na época. Eles não foram feitos para pessoas eruditas, filósofos. Não, eles foram feitos mesmo para a grande população e foi sucesso. Inclusive... Se você souber, pode falar. Inclusive, o Conde de Monte Cristo ele foi escrito num jornal, num jornalzinho da época, né? Foi publicado semanalmente e depois aqui ele, de fato, foi consolidado num livro só. Mas Eles vamos para o próximo... boletim. Cada capítulo era lançado em um número do jornal. E aí, isso dá a oportunidade do autor de sentir a temperatura, né? Que personagens eles estão gostando mais, que personagens eles estão gostando menos. Isso não tira nenhuma, como é que eu posso dizer? Nenhuma qualidade. Outra coisa que o Conde de Monte Cristo enfrenta é o fato de que o Alexandre Dumas é negro. Então, ele não é colocado no rol dos grandes autores franceses, como Victor Hugo, como, enfim, outros por causa dessa questão. Agora, depois de mais de 2 séculos que o livro foi lançado, que eles está ganhando mais reconhecimento, porque é uma história fantástica, de vingança, de amor, de redenção, muito boa, uma novela. Sinceramente, é fantástico. Agora eu queria perguntar... Aí, ela quer que você responda, eu vou parar de falar, ela quer que você responda. A Mayara tá falando... que não inspiraram bons filmes. Pronto, eu assisti, eu li no início desse ano um livro do Saramago chamado O Homem Duplicado, que é uma história de um cara que é ator, aliás, que é professor de história, e aí ele tá meio depressivo,
vai assistir um filme e um dos atores secundários do filme é igual a ele. E aí ele fica maluco, vai atrás e... Aí eu assisti, terminei de ler o livro, achei fantástico. Aliás, sou apaixonado por Saramago. E fui assistir um filme que é estrelado pelo Jake Gyllenhaal, chamado O Homem Duplicado, né? Baseado nisso. Se não saiu muito bom, acho que é porque o Saramago, ele explora muito a psique, ele explora muito as fragilidades, o conflito dentro do coração humano, e é difícil traduzir isso. Não é nem que seja impossível, mas requer muita competência traduzir isso de forma grandiosa num filme, que apela mais para a imagem, para o som. É engraçado falar de Saramago, João, dizer que só para finalizar, para a gente passar para o próximo tópico, recentemente eu vi numa entrevista com o Karnal, ele criticando um pouco o Saramago a respeito, ele fala que Saramago detesta Deus ou detesta a religião, é uma pessoa que ataca muito Deus. Ele é ateu, mas ele tem raiva de quem acredita em Deus. Eu não vejo dessa forma. De fato, os livros do Saramago, eles são muito críticos, mas como eu vejo, a crítica não é voltada à religião em si, mas às contradições que os homens interpretam daquela religião. E nisso eu acho fantástico os livros do Saramago. E da igreja. Né? E da igreja como um todo. Então, a igreja, ele é muito ácido em relação a isso. Agora, em relação ao Karnal, nunca me esqueço de uma entrevista que eu estava vendo do Jô dele, e que o Jô pergunta que se ele é ateu e tal, e ele fala essa frase que eu vou deixar vocês para interpretarem como quiserem. Ele fala assim: Jô, eu sou ateu, mas eu sou limpinho. Aí eu fiquei, como assim? Será que o ateu não pode professar a não fé dele com acidez, com altivez, realmente mostrando as hipocrisias de algumas instituições religiosas, os erros ao longo do tempo? Eu acho que você não pode... Ele realmente tem essa questão de, olha, eu sou ateu, não acredito em Deus, mas não falemos mal das igrejas. Ele tem essa postura esquisita. Ele ia se tornar padre, assim, antes de se tornar ateu. Mas, enfim, isso é outra discussão. Vamos para o tópico seguinte, que é uma pergunta finalmente objetiva. Mas é maravilhoso esse tipo de conversa. É algo que vocês me conhecem, né? A gente, aqui em casa, em qualquer outro lugar, passamos, assim, 3, 4, 5 horas falando só sobre isso. É muito agradável. É um assunto que eu amo. Todos nós amamos aqui. Mas eu queria saber de vocês, primeiro da Ju, qual o teu primeiro livro que mais te marcou, Ju? Mais assim, puta merda, esse livro é... Bota mais um pra mim, por favor. Que pergunta difícil. Primeira... o primeiro. Aquele que, caraca, esse aqui... Ai, não, Pedro. Olha, primeiro eu não lembro. Sim. Eu li muito quando eu era adolescente, no 15 anos, até uns 17 eu li muito. Eu li até escondida dos meus pais. Papai estava ali na live. Eu fingia que estava estudando, mas estava lendo. Exatamente. Não, olha, minha amiga falando aqui, O Pequeno Príncipe. Eu li Pequeno Príncipe depois de velha. Eu tinha até também. Eu também. Tu leu a história do chapéu da cobra, do elefante, e eu não sabia. Mas, assim, eu não lembro, assim, primeiros livros, assim. Eu falei do meu primeiro livro da infância, mas... Então, eu lia muito, né? Eu lia muito história de fantasia, né? Que uhum. Anéis. Obrigado. Eu gosto... o Harry Potter, né? Quando eu tinha uns 15 anos, as meninas adoravam. O Diário da Princesa, que é lindo, inclusive, em sala de aula. Então, esse a Mayara leu também. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, naquela época, ao mesmo tempo que eu li livros, tipo, Diário da Princesa, pode ser tratado como bobinho, na época eu não achava, né? Eu era adolescente, né? Mas eu li livros, assim, considerado de adulto, como O Mundo de Sofia, que fala de filosofia. Então, assim, com meus 15 anos de idade, eu li Um Mundo de Sofia. E, pra mim, ainda hoje, é um dos melhores livros, assim, sabe? Ele tá na minha lista de leitura, inclusive, O Mundo de Sofia. Só não comecei a ler porque, enfim,
passei outros na frente. Jonas, qual o teu primeiro livro que mais te marcou? Tu te recorda? Esse aqui, ó. Eu Ah, trouxe ele, um ensaio sobre a cegueira. Ah, esse aí. Ensaio sobre a cegueira. Esse livro, ele tá comigo desde 2007. É um dos livros mais velhos da minha biblioteca. Ele foi o primeiro livro que eu não resisti, eu marcava ele de forma obsessiva, tem páginas inteiras marcadas, acho que não dá para ver aí. Dá. Mas eu lembro, ah, sim. quando eu terminei de ler o ensaio sobre a cegueira, foi a primeira vez que eu terminei de ler um livro, e aí eu parei e pensei, eu ia xingar aqui, foi mal. Nossa, eu acabei de ler uma obra-prima. Foi um livro Ah, assim que eu... Não, foi a primeira vez. Eu já tinha lido O Conde de Monte Cristo, que é um livro muito impactante para mim, muito legal, mas eu ainda não tinha tido acesso às imagens poéticas que alguns autores conseguem colocar. Que eu tenho não sei se vocês já leram um ensaio sobre a cegueira, mas a história basicamente é de um país inteiro, tem uma epidemia de cegueira, e tem uma pessoa só, uma mulher, que conserva a visão. E tem uma imagem em que ela vai num supermercado abandonado para pegar mantimentos para o grupo dela, e ela volta e começa a chover. E ela tem um momento de catarse ali, que ela, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E ele descreve a cena como se ela fosse a mulher daquele quadro A Liberdade Guia dos Povos, que é um quadro que ilustra a Revolução Francesa, de uma mulher com os seios de fora. Seis de fora, bastante famoso. E, nossa, eu lembro de ler essa parte. Só li esse livro uma vez. Eu lembro de ler essa parte. Eu lembro, nossa, velho, como é que o cara consegue colocar dentro de uma história totalmente de literatura fantástica, realística, né? Porque é um fato fantástico e daí consequências realistas, consegue colocar uma imagem dessa, e aí liga com a Revolução Francesa, liga com o Iluminismo, liga com a cegueira é branca. Então, tipo, eu ainda não tinha entrado em contato com um autor que conseguisse colocar tantas camadas de significado Aham. num trecho só, numa cena só. Então, esse foi o livro que eu li, que eu achei que foi a minha iniciação na literatura mais aprofundada, na alta literatura, sendo de novo polêmico aqui, entre aspas, né? Não que haja uma baixa literatura, mas aquela literatura que realmente e você gostou do deixa filme? algo em você. Acho que foi o Saramago. E desde então ele me acompanha, é o meu autor favorito, quem eu mais li até agora. Eu vou ler esse ano. Eu li ano passado, eu só li um Saramago até agora, e eu amei, amei mesmo. Eu tinha altas expectativas, e as minhas expectativas foram superadas, ainda bem. E foi As Intermitências da Morte. E foi muito difícil ler As Intermitências da Morte nesse momento de pandemia. Eu consegui fazer assim tanto paralelo e a história. Nossa, como é que a pessoa criou essa história? Eu ainda alucino. Eu acho fantásticos os motivos, os argumentos de enredo do Saramago. Eu vou citar aqui alguns, mas A Jangada de Pedra é um livro em que ele imagina o que aconteceria se Portugal e Espanha se descolassem da Europa e começassem a vagar no Oceano Atlântico. O Homem Duplicado, que eu já falei, o cara encontra alguém que é igual a ele. O ensaio sobre a cegueira, uma epidemia de cegueira. Um dos que eu li mais recentemente foi O Ano da Morte de Ricardo Reis. A premissa é fantástica. O Fernando Pessoa morre e o Ricardo Reis sobrevive a ele. E ainda passa um ano vivo, recebendo o fantasma do Fernando Pessoa de vez em quando e tal. E ele aborda... O Ricardo Reis morava em Santos, no Brasil, e o livro começa ele voltando a Lisboa. Velho, tipo assim, são loucuras É em que ele impressionante. consegue tirar a sabedoria daí de uma maneira sensacional. É impressionante como o Saramago é de fato especial, né? Como ele nos faz refletir a cada página. Eu li pouco, eu li duas obras do Saramago, o Ensaio sobre a Cegueira e o Evangelho segundo Jesus Cristo, que talvez tenha sido um dos livros que mais tenha me marcado. Assim, eu passava uma página, eu botava a mão na cabeça e falava, meu
Deus do céu. É um livro espetacular, é bem crítico. Espetacular. Espetacular. Mas enfim, é complicado você deixar de falar de Saramago, né? Eu tenho muito zelo para ler livros de Saramago, não faz nenhum sentido, mas eu fico pensando, pô, será que agora eu vou entrar em... É como se eu tivesse um ritual para ler um livro do José Saramago, eu tivesse que parar assim, pô, agora eu tô bem e tal, vou ler. Mas não faz sentido nenhum, eu deveria ler mais, infelizmente só li 2, mas vou ler. Então, se tu me der um parênteses, eu preciso falar de um episódio. Pode falar. Do episódio com o... Eu falar do Saramago. Pode falar. Muito amigo de quem? Do Jorge Amado. Ele tinha uma amizade com vários escritores brasileiros. Verdade. Só comunista. Eu acho que você que é mais... Pode dizer quais são, mas eu lembro que ele era muito amigo do Jorge Amado. Eu não sei se... Alguma escritora também. Eu não sei se... A Lígia Fagundes também. Eu não sei. Mas eu acho interessante esse intercâmbio, né? Portugal, Brasil. Inclusive, recentemente eu vi uma foto do Saramago com Lula e com Caetano Veloso. Muito bonita a foto. Ele era um grande admirador de cultura brasileira. Ele era muito pop. Fala, Jonas, pra gente passar para o próximo tópico. O que tu ia falar? No Evangelho de Jesus Cristo aconteceu uma das experiências literárias assim mais malucas da minha vida. O Pedro, que já leu, sabe que existe um trecho em que Jesus Cristo vai para um barco num lago e ele tem uma conversa com 2 personagens sensacionais e aquele trecho, para mim, é uma das melhores coisas já escritas que eu já li. E aí, quando eu terminei de ler esse trecho, eu comecei umas 00:30, 1h da madrugada e fui terminar umas 3h da manhã. E eu estava tão extasiado, eu estava tão assim, nossa, eu preciso falar com alguém sobre isso nesse momento. E era meio da madrugada. Eu não dei spoiler, mas eu tinha, na época, um sócio que trabalhava como advogado e tinha escritório. Eu liguei para ele, 3h da manhã. Acordei o bichinho, inclusive, um beijo, Nicolas. Acordei o bichinho para falar desse trecho, porque eu precisava botar para fora. Aquilo dali é demais. Muito bom, muito bom. Mas, pessoal, vamos agora para algo que depois da fase adulta é muito bom você ler na adolescência ou mesmo na infância, porque você tem poucas responsabilidades. Agora meu horário de ler, eu não tenho que ir para academia, eu não tenho que trabalhar, ou eu não tenho que estudar, ou eu não tenho que cuidar da casa, ou enfim. Para quem tem filhos, eu não tenho que cuidar do meu filho, não tenho que fazer o almoço. Nossa, como conciliar? Como vocês conciliam? A Juliana é concurseira, o Jonas trabalha na fazenda dele. Inclusive, para quem não sabe, o Jonas faz também as artes aqui das prosas. É o Jonas que faz, ele está fazendo um trabalho agora espetacular como designer gráfico, né, Jonas? Ainda não concluiu o Instagram por desídia mas dele, pode mas... seguir lá, @1000olhos. @1000olhos. Já tá no ar aí, só... Jonas, como tu concilia a leitura com as outras atividades do dia a dia, agora depois mais velho, né? Como conciliar? Cara, Pedro, eu não sou o leitor que eu gostaria de ser. Eu acho que todo leitor deve ter a mesma percepção. A gente quer ler tudo, a gente se desespera quando vê o tanto de coisa que a gente não vai ler na nossa vida, nem que a gente tivesse 1000 vidas. Então, assim, deixa eu só te falar uma coisa. Eu vi um gráfico essa semana que era assim, ó, ia crescendo assim, os livros que eu vou conseguir ler durante toda a minha vida. Aí a outra seta é os livros que eu gostaria de ler. E aí ele ficou dizendo assim, você não vai conseguir ler todos os livros que você gosta de ler durante a vida. Só vai aumentando. Vai, fala aí. Então, essa é uma angústia que acompanha nós, né, como leitores, e é um problema para todo mundo que quer ter esse hábito, né? Como eu vou colocar algo que não dá para fazer em 5 minutos, em 10 minutos, uma sentada, uns 40 minutos ali, uma meia hora, um transporte também, né? Você está aqui no seu mundo, você abre um livro, é um portal, e você vai para outro lugar, com outras pessoas, personagens, cheiros, cores, enfim, barulhos. Então, não dá para fazer fazendo outra coisa. Não é um podcast que você está
lavando a louça e você escuta. Não é música que você consegue conciliar com quase qualquer coisa. A leitura é um hábito que exige a concentração, Total ambiente, atenção. total atenção. Então, aqui, eu estou no melhor momento de leitura da minha vida, né? Esse ano, a gente não chegou ao meio do ano, eu acho que eu vou ter conseguido concluir uns 10 livros, porque o trabalho no campo, ele se encerra dentro das horas do dia. Depois que anoitece, dificilmente eu estou fazendo alguma coisa relacionada ao campo. Mesmo assim, eu gosto de ler depois do almoço, tiro uma meia hora, leio, almoço, tomo um café, tiro uma meia hora para terminar um capítulo. Dá para voltar antes do horário de trabalho. E de noite eu uso para fazer o trabalho de design e tal. E ainda tiro mais uma meia horinha. Mas, como eu disse no início, é em ondas. Tem semanas que eu passo semanas sem tocar no livro. Tem semanas que eu devoro 2 livros em 2 semanas. Então, em relação para mim, é bem tranquilo, já que o meu horário de trabalho é mais ou menos certo e bem divididinho. Engraçado como se assemelha, né? Ju, me conta como conciliar estudos e leitura. É algo que eu assim, na minha época de concurseiro, sofria muito, porque eu sentia muita falta, né? Durante a escola, putz, eu conseguia. Na Universidade de Direito, nossa senhora, eu levava o Senhor dos Anéis e ficava lá, ó, enquanto professor. Infelizmente é a realidade. Como conciliar, Ju? Tu já descobriu, tá tentando descobrir, como é que faz? No caso, para quem é concurseiro, então, sei lá, qualquer outra área em que a gente precisa lidar muito com leitura, né? Você, como defensor, né? Vendo processo, lendo peça, lendo coisas. Então, assim, você passa o dia lendo, né? É o dia lendo, vai de médico, tudo. Então, assim, ai meu Deus, eu ainda vou ler, ainda vou pegar um livro, ainda vou ler, né? Mais leitura. Sentia muito isso. Ligar, né? A novela, até a novela às vezes pode ser mais interessante, né? Aquela novela repetida que tá reprisando pela terceira vez. Você só quer descansar o cérebro, né? Exato. Mas assim, eu também, que nem o Jonas, eu tô na minha melhor fase de leitura, né? A pandemia, no ano passado, eu tive assim, um momento em que eu fiquei muito apreensiva, porque eu estava sabendo de tudo que estava acontecendo e era assim, excesso as informações o tempo todo, eu assistia todos os jornais, era o tempo todo no Twitter. Então, assim, aquilo ali mal, assim, esse excesso de informação, né? Não tô dizendo pra gente ficar alienada, não tô dizendo isso. Mas, assim, tem momentos em que eu achei muito melhor não ver aquilo, ou então assistir uma coisa só e tentar seguir a minha vida, apesar de tudo, né? E aí os livros que foram a minha salvação. Até escrevi um post sobre isso. Então, assim, pra mim, eu tô conseguindo conciliar porque, Pedro, eu não gosto de perder meu tempo. Então, por exemplo, se eu passei o dia estudando, eu vou ligar a Netflix e vou ver um filme qualquer. E se o filme for ruim? Não quero perder meu tempo assistindo um filme ruim, não. Quero não. Olha, isso é uma coisa que eu detesto, é isso. Passar 2 horas vendo uma coisa que, nossa, eu assisti isso aí. Não acredito. A história que a gente vai perder tempo. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes. Tipo, depois do almoço, eu gosto de descansar. Nem dormir, ficar recostado um pouco. Então, eu pego um livro, leio meia hora. À noite é a hora que eu mais leio. Quando é umas 9h30, 10 horas da noite, aí eu leio mais, né? Mas eu também não tem regra. Tem dia que eu não leio nada, tem dia que eu leio 15 minutos, tem dia que eu leio 2 horas, não tem regra. Eu acho o seguinte, a leitura, né? Muito tem se repetido, a leitura é um hábito diário. A leitura é um hábito diário. Só que eu tenho medo dessa frase porque parece assim que é uma coisa que é uma obrigação. Você tem que ler, né? O meu Instagram até vou ler todo dia. Mas assim, no sentido de desejar. Porque
eu gosto de ler. Então, assim, num dia que eu não leio, às vezes é um dia, poxa, hoje não deu pra ler, não acredito, tá faltando alguma coisa. Mas tem dia que eu não quero Também. ler. E isso é normal, isso é normal. E não deixa a leitura de ser um hábito. A gente não pratica, por exemplo, exercício físico todo dia. Tudo bem, tem gente que pratica, mas tem gente que vai 3 vezes na semana e, ó, tá tudo ok. Engraçado falar de exercício. Para mim, exercício e leitura tem que ter todo dia. No dia que não tem, eu fico, putz, velho, hoje eu não li Pra mim, nada, eu não fiz gosta de exercício. ler todo dia. Então, eu vou ter esse desejo com o nome do meu Instagram, vou ler todo dia. Mas eu acho que ninguém é obrigado a nada. Entendeu? Claro. E isso, inclusive, afasta muitas pessoas, né, assim, da leitura. A partir de uma... Eu tô aqui com um livro que eu ganhei de um grande amigo, esse aqui, ganhei de aniversário. É um livro que a gente, de leitura obrigatória, né, normalmente no ensino médio, para a universidade. E eu não, olha só. E eu nunca tinha lido, assim, eu sempre, essas leituras obrigatórias são normalmente um lixo. E Machado de Assis, eu vi, Dr. Virgílio fez uma pergunta aí sobre os autores brasileiros tidos como referência. Para mim, hoje, Machado de Assis é um gênio, assim, brasileiro e que é desprezado por inúmeros estudantes só porque ele tem uma leitura obrigatória no ensino médio. E isso afasta muitas pessoas como eu, né, que gostam de ler por vocação. É tão irônico, é tão atual. Demais. Né? Outro gênio, Pedro, Guimarães Rosa. É um gênio, Grande Sertão Veredas. Entendeu? E vamos falar também das gênias. Nós temos a Clarice Lispector, meu Deus, aquela mulher. Muito boa. O livro dela são os livros mais cabeças que eu já li na minha vida. Né? Lígia Fagundes Telles também, maravilhosa, que tem uma escrita super meticulosa, toda palavra lá dela no texto não é em vão. Nós temos excelentes escritores brasileiros, o Brasil, grandes livros. Inclusive, Ju, as autoras, eu acho que ficam, assim, não sei se pelo fato de serem mulheres, eu não sei o que acontece. Sempre quando se fala de literatura e de leitura, os autores homens vêm sempre em primeiro lugar, infelizmente, né? E até por indicação tua, eu gosto muito de ler sobre aquilo que eu não conheço, aliás, todos nós, né? E eu li 2 obras sobre feminismo. Eu sempre esqueço o nome dela. É uma autora xamã, exatamente. Sejamos todos feministas e americanar. E nossa senhora, são assim, elas abrem a nossa mente, nos dão uma visão, que é aquela frase que eu coloquei, né, aí no cartaz que o Jonas indicou para que todos nós colocássemos uma frase. E aquele livro de O Homem que Lê Vive Mil Vidas, que é do Martin. E é a mais pura verdade. Você consegue olhar o outro sobre outros olhos e falta um pouco, né, da gente ter mais acesso a autoras femininas e trazer esse caráter mesmo do que a mulher passa. Às vezes fica um pouco de lado e é um pouco lamentável. Mas isso nos leva à próxima pergunta e talvez o núcleo aqui da nossa prosa. Como é que vocês acham que a leitura de vocês, e é uma pergunta que não dá para responder assim, muito fácil, que ela lhes moldou o caráter de vocês? Por que vocês são o que são? E se a leitura, de fato, tem algo nesse aspecto? O que ela contribuiu com os livros que vocês foram lendo, com a leitura que vocês foram construindo? Ju, fala aí, o que tu acha que a leitura, os livros que tu leu te levaram até aí? A ser essa pessoa que tu é, maravilhosa, eu digo-se de passagem. Não, Pedro, obrigada. Pedro, assim, a leitura, ela nos dá um exercício de sensibilidade. Eu acho que isso é uma das grandes... É um dos grandes benefícios. A gente cria uma empatia, né? A gente consegue se transportar para mundos que a gente nem sabia que existia. Por exemplo, eu acabei de ler um livro de uma autora nigeriana
eu não sei como é que pronuncia. A Butchemeta, As Alegrias da Maternidade. Até Eu vi. a Timanda que indicou ela, que gostava muito dela. Então, eu li sobre uma situação. Olha, meu amigo falou, Butchemeta. Ela falou sobre uma situação das mulheres da Nigéria, um costume totalmente diferente, que a mulher era extremamente submissa, o marido morria, ela tinha que ser casada com um irmão, entendeu? Então, assim, ela era a herança, ela era um objeto, entendeu? A mulher era só mesmo para procriar e para dar filhos homens, porque se der filhas mulheres, ela não valia de nada, entendeu? Então, Tem assim, isso. o que eu acho que o poder da literatura é isso. Ela me dá mais sensibilidade, mais empatia. A gente consegue se colocar mais no lugar do outro, entender as dores dele. Não é só, eu entendo você. Não, às vezes a gente não está lá. A gente não precisa estar lá para compreender o outro, entendeu? Ou uma competição. Então, assim, eu acho que essa questão social, sensibilidade, de ver beleza, né? A vida é muito bonita, então a gente tem que celebrar as pequenas belezas no dia a dia. Eu acho que é isso que a literatura me mostra mais. Jona Elvis, Mil Olhos tem a ver com Literatura? a leitura? Não. Pode Fala ter aí, certeza. como ela moldou o teu caráter, cara? Cara, eu vou responder essa pergunta em 3 vertentes. Eu pensei muito que você perguntaria isso, então eu pensei antes. As coisas acontecem na nossa vida de forma muito casual, né? Muito espontânea e tudo é isso. Pessoas aparecem em momentos que você conhece uma pessoa nova e ela acrescenta algo e você nem imaginava, e isso acaba ficando com você para sempre. Isso acontece com os livros também. Tem momentos que você está na sua vida, que você lê o livro, que parece que era o livro que você precisava ler naquele momento. E, assim, eu vou dar 3 aspectos que eu acho que mudou muito a minha percepção à literatura. Primeiro, a religião. Uma das leituras que me impactaram muito no início da minha vida de leitor foi o Código da Vinci, né? Um romance investigativo que te deixa preso, que blow your mind, meu Deus, Jesus teve uma namorada, não sei o quê, blá, blá. Inclusive todos do Dan Brown são assim, né? De prender. E o livro ótimo, né? Mas é horrível. O do Código da Vinci me deixou muito ácido em relação à igreja e tal. E aí, com o passar do tempo, eu fui lendo outras leituras, né? Depois eu li O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, eu li junto com o Pedro também, é um livro que também trata sobre religião, mas não só sobre isso. É mais sobre a questão de como a igreja trata o conhecimento, como a igreja trata a pobreza. Tem muito uma questão histórica também, né? Tem a questão histórica. E aí isso já trouxe mais outra visão para mim do que é a igreja. Depois eu li o Evangelho segundo Jesus Cristo, que me deu outra visão de Jesus Cristo que eu nunca tinha pensado, meu Deus, do próprio Deus, do próprio diabo, que são personagens que ele imagina de uma forma poética ao extremo. E por último, uma leitura que mudou muito em relação à religião, para mim, foi As Crônicas de Gelo e Fogo. Nas Crônicas de Gelo e Fogo é um mundo imenso, imenso. E cada local tem a sua própria religião. Belíssimo livro. Inclusive, mais um presente do Jonas. A pessoa que mais me deu presente depois do meu pai, certamente. E aí, só perdeu para os gibis da Mônica do papai. Vou falar. As Crônicas de Gelo e Fogo, elas me abriram um respeito maior por pelas religiões, porque o autor, ele respeita, ele dá poder para cada uma, ele mostra como aquelas religiões moldaram o aspecto social de cada povo e tal. E então, como elas são importantes, né, para aquelas comunidades e como realmente fazem a diferença. Nação, né? A formação, exato. Para a identidade como povo. Os homens de ferro são do Deus afogado. Os homens do norte
cultuam os deuses antigos. Então, tipo, são livros que marcaram muito para mim a minha questão com Deus, como eu lido com Deus. E para que é uma questão mais desafiadora para o seu espírito do que essa ideia de Deus, né? Que é Verdade. Então, tipo, na questão social, foi o Capitães de Areia. Quando eu li Capitães de Areia, Verdade. isso para mim, assim, destruiu bases que eu nem sabia que estavam ali. Isso foi um livro que me emocionou muito. Certamente foi o livro que eu mais chorei lendo na minha vida. Eu chorava largado e me mudou muito, junto com o Memorial do Convento, que tem uma parte em que os trabalhadores carregam uma pedra, que ela é tão genial quanto o encontro no lago. É um capítulo inteiro de trabalhadores carregando uma pedra gigante de um lado para o outro. E ele coloca... O Saramago é um comunista. Então ele coloca o trabalhador de uma forma tão grandiosa, ele dá um ar tão poético para aquela marcha, aquele trabalho. E no final ele diz, tudo isso só para um turista chegar no Palácio de Mafra, em Portugal, e um guia dizer, essa pedra aqui é inteira, vamos para a próxima sala. Saca? Ele cuida de uma maneira... Mas, Jonas, deixa eu te interromper, cara, que o Instagram, acho que daqui a 2 minutos, ele vai cortar a nossa live, e aí eu preciso ir pro bate-bola, jogo rápido, no estilo Marília e Gabriela. Só para marcar também, todos os livros que tu falou, assina embaixo, eu li também todos, e Sapiens, cara, para mim foi assim, nossa, foi quando explodiu a minha mente, faz assim, mudou toda a minha percepção. Mas vamos lá. Agora tem que ser rápido, porque senão o Instagram vai cortar a nossa transmissão, e desde já quero adiantar a que eu mais gostei, disparado. Qual o livro que mais decepcionou, Juliana? Ai, meu Deus. Não sei. Vai, responde primeiro, Jonas. Jonas, lembra de algum? Um livro que me decepcionou... Pronto, O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Não consegui pegar sobre eu estava lendo, exatamente, foi muito bom tu falar desse livro, porque eu estava sobre a necessidade da gente ler livros quando a gente tem alguma noção do que aquilo está sendo falado. O Coração das Trevas, ele fala sobre o genocídio esqueci o país, cara, acontecido no Congo por conta do imperador belga. E eu estava... ouvindo um podcast sobre isso e fez total sentido, e eu fiquei com vontade de ler de novo O Coração das Trevas. Mas enfim, Ju, qual a maior decepção? Não, maior decepção eu não sei. Não sabe. Eu li um livro do Paulo Turugumã que todo mundo ama, mas eu não amei. Foi nota 7. Filho de 1000 Homens, por exemplo. Eu vou ser julgada por conta disso, porque... Qual foi o livro... Gostei. Muito. Um livro, temos 50 segundos. Pois é, muito desagradável. Jonas, qual foi o livro que tu mais leu? O livro que eu mais li foi A Guerra dos Tronos. Eu li 3 vezes. Também. Ju? Eu não lembro, mas já li 2 ou 3 vezes Paula, de Isabel Allende, um dos meus preferidos. Sempre me emociona. Eu acho que o que eu mais li foi Senhor dos Anéis. Para finalizar, livro físico ou Kindle, Ju? Qualquer um dos dois, eu prefiro papel. Jonas? Físico e Kindle para estudar. Muito bom. Pessoal, temos 10 segundos, não vai dar tempo de falar. Eu queria agradecer e dizer que eu amo muito vocês e que foi... Nossa, estou muito emocionado. Foi ótimo. Vamos voltar na segunda temporada.